Em uma das definições de felicidade, ela é vista sob uma ótica negativa, ou seja, pelo que ela não é. O que a felicidade não é? Ela não é um estado que dura para sempre. Ela acontece ali em pequenos pedaços, ou seja, em momentos felizes. As pessoas costumam dizer, não existe felicidade, existem apenas momentos felizes. E o que define um momento feliz? Momento feliz seria aquele instante tão bom, mas tão bom, que a gente gostaria de congelar no tempo e fazer com que ele dure para sempre. O problema é que no mundo líquido de hoje, como dizia o filósofo e sociólogo Zygmunt Bauman, tudo muda tão rápido que as pessoas estão perdendo a noção do momento presente. Essa fuga do agora, ela é muito visível na atitude daquelas pessoas que vivem presas às telas das redes sociais. Em vez de experimentarem o momento, elas acabam se preocupando mais em filmar, em fotografar, em postar, transformando o momento presente apenas em uma vitrine para o futuro. O instante real, ele perde valor se não for compartilhado. Para quê? Para gerar curtidas mais tarde. Isso sem falar naquelas pessoas que deixam de viver a própria vida para viver a vida de outras pessoas, a vida imaginária dos famosos influenciadores. O pior de tudo, aquelas pessoas que são especialistas em nada. Como o presente parece sem graça perto das vidas perfeitas da internet, as pessoas costumam fugir desse presente e colocam toda a sua esperança no amanhã. Isso faz com que a felicidade fique sempre sendo protelada, como se a felicidade fosse só possível no futuro. O resultado disso é uma armadilha psicológica. Nós passamos a vida romantizando o passado. Por que romantizar o passado? Porque a gente não viveu o presente direito. Então nós ficamos romantizando esse presente que não foi vivido e sofrendo de ansiedade por um futuro feliz que nunca chega. Para aprofundar essa dinâmica, vale a pena a gente trazer aqui, inclusive, 4 grandes correntes e autores da filosofia, sobre os quais nós já falamos aqui em outros vídeos, em outros contextos, e que vão discutir exatamente esse fenômeno, mostrando que essa atitude humana de ficar ali, de deixar de viver o momento presente, saudoso pelo passado, ansiando pelo futuro, ela não está restrita ao mundo atual. Essa nossa dificuldade em habitar o agora já era um grande alvo de reflexão na Antiguidade Clássica, o que nos leva diretamente à primeira dessas correntes, o Carpe Diem, de Horácio, e o estoicismo. Olha, a urgência do presente, a ideia de que o presente é a única realidade palpável, ela é muito forte na filosofia antiga. O poeta Horácio, era um poeta romano, ele vai cunhar uma famosa expressão, essa que eu acabei de dizer, o carpe diem, que significa aproveite o dia, colha o dia, colha o dia. Não como um chamado ao hedonismo inconsequente, ou seja, aquela busca desenfreada pelo prazer. Não, mas como um lembrete de que o futuro é incerto, então você tem que aproveitar o momento que existe. Mais tarde, os próprios estoicos, como Sêneca, em sua obra Sobre a Brevidade da Vida, sobre a qual a gente já falou em vários vídeos aqui, alertaram sobre o perigo de viver esperando. Ele vai dizer, a maior perda de tempo é a procrastinação. Ela arranca cada dia que se apresenta e rouba o presente, prometendo sempre o futuro. E o maior obstáculo para viver é a expectativa, que vai sempre depender do amanhã e perde o hoje. Então, você tem que se agarrar ao concreto, é isso que ele vai dizer. Para Sêneca, a sociedade já sofria desse mal. As pessoas não vivem o agora. Por quê? Porque estão ocupadas demais, se preparando para viver mais tarde. O resultado é uma vida que passa sem ser de fato vivida, sem ser de fato experimentada na sua intensidade. E outro pensador que também traz essa reflexão é o Friedrich Nietzsche, com um conceito de amor fati. Inclusive, esse tem a ver com aquilo que eu falei no início. Essa definição de momento feliz, aquela que a gente não quer que termine nunca,
ela se conecta diretamente com este conceito, que é um dos principais conceitos de Nietzsche, e é muito provocativo. Por quê? Friedrich Nietzsche, ele vai propor o seguinte, olha, o eterno retorno e o amor fati seriam ali o essencial para que o ser humano valorize o presente. Em H. Ciência, Nietzsche propõe um teste mental. Se um demônio lhe dissesse assim, olha, que você teria que viver a sua vida exatamente como ela foi, repetidas vezes por toda a eternidade, você iria querer? Para Nietzsche, o indivíduo que alcançou a verdadeira afirmação da vida, olharia para esse momento feliz e diria, não, eu quero que esse momento se repita, eu quero que esse instante se repita para sempre. Isso seria a verdadeira noção de felicidade. Quando a sociedade líquida foge do presente, ela demonstra exatamente o contrário, uma incapacidade de praticar esse amor fati, ou seja, o amor ao destino, o amor à realidade, né? Essa realidade presente. Nós preferimos a ilusão do futuro, por quê? Porque o presente, ele exige uma presença e uma aceitação que nós desaprendemos a exercitar. E é exatamente essa ilusão que vai nos conectar à necessidade que nós temos de sempre estar buscando um desempenho impecável. Por quê? Porque a gente está sempre insatisfeito. Tudo para garantir que nós seremos lá na frente alguém de sucesso. E essa cobrança nos leva direto ao pensamento do filósofo contemporâneo sul-coreano, né? O filósofo Byung-Chul Han, né? Que vai trazer um livro chamado Sociedade do Cansaço. Ele vai falar o seguinte, que a gente tem o futuro como uma ditadura do desempenho. Ele traz a análise para a hipermodernidade, dialogando diretamente com a modernidade líquida de Bauman. Byung-Chul Han, ele explica por que o presente se tornou insuportável. Nesse livro, A Sociedade do Cansaço, e em outra obra dele chamada O Aroma do Tempo, Han, ele vai argumentar que nós perdemos a capacidade de contemplação. O tempo de hoje, ele sofre de uma certa dissincronia, né? Ou seja, a falta de sincronia, ele não tem ritmo. É apenas uma enxurrada de estímulos, de cobranças de produtividade. A sociedade desempenha está aí. A gente vê, inclusive nas próprias redes sociais, a gente vê isso, né? O indivíduo moderno está sempre correndo atrás do próximo objetivo, do próximo post, da próxima meta. E os coaches, eles vão só julgando aquela enxurrada de metas para as pessoas. O futuro, ele deixa de ser sempre um horizonte de esperança e se torna uma ditadura do desempenho. Se você não conseguiu, é porque você não se esforçou. E como o presente é associado à culpa por não estar produzindo ou conquistando a felicidade prometida pelas redes sociais, o sujeito vai fazer o quê? No final das contas, ele vai fugir do presente através da ansiedade. Esse ciclo interminável de desejar, correr, frustrar-se, fugir do agora, não é, no fundo, uma novidade da era digital. Na verdade, ele descreve perfeitamente o movimento de vai e vem da própria existência humana, uma engrenagem que nos leva diretamente ao pensamento de Arthur Schopenhauer, que vai falar um pouco sobre a pendularidade da existência. Schopenhauer, vocês sabem, né, aquele que é conhecido como o mestre do pessimismo filosófico, né? E eu trago ele para falar sobre felicidade. Olha, o Schopenhauer, ele vai definir a vida humana como um pêndulo que oscila ali entre a dor, né, o desejo não realizado e o tédio, o desejo satisfeito, ou seja, dor e tédio, né? O desejo realizado e o desejo satisfeito. Schopenhauer, ele afirma que quase nunca nós estamos satisfeitos com o presente. Quando nós queremos algo, nós sofremos por quê? Porque não temos, pela ausência daquilo que a gente quer tanto, mas sofre porque não tem. A gente fica sempre olhando o futuro. Quando nós conseguimos, o encanto desaparece rapidamente, é efêmero, é fugaz. Essa dinâmica, ela gera uma romantização do passado. Como o passado já foi filtrado pela memória, parece mais seguro e feliz do que esse presente caótico. Então a gente tem sempre isso, né? A gente não vive o presente e depois fica falando, nossa, eu era feliz e não sabia, né? A gente vai criando uma nostalgia por tempos que na realidade também foram cheios de tédio, de ansiedade. Então as pessoas fazem isso, elas romantizam até aquilo que naquele momento elas não achavam que era felicidade. A liquidez de Bauman transforma tudo, as relações, os empregos, as identidades, em bens de consumo descartáveis. E se tudo é descartável,
o presente também se torna descartável. A gente criou ali uma ilusão de que a verdadeira felicidade está no próximo clique, na próxima viagem, no próximo status. É sempre assim, a protelação da felicidade. Viver ansioso pelo futuro e nostálgico pelo passado é, em última análise, uma forma de anestesia. Afinal, habitar o presente exige coragem, como dizia Nietzsche, né, de aceitar o instante feliz e frágil, e que, justamente por não podermos congelá-lo, ele se torna precioso. De qual dessas visões filosóficas você acha que a nossa sociedade atual mais se aproxima na hora de tentar, ou melhor, na hora de falhar em capturar esses momentos felizes? Olha, na minha opinião, agora eu estou falando da minha opinião, né? Não da opinião dos filósofos, eu acredito que a gente tem uma mescla de todos eles, né? As pessoas não vivem o momento feliz, não sabem valorizar o momento feliz, não sabem o momento presente, por isso nunca serão felizes, porque essa felicidade vai sempre protelada para o futuro. E nunca serão felizes porque elas acham sempre que ou já foram felizes e não sabiam, ou acham que nunca serão, ou ainda esperam pela felicidade. Então, espero que tenha sido claro. Até o próximo vídeo.